Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Vale História. Hoje temos a honra de entrevistar Léo Nan, professor da Universidade Federal da Bahia. Ele pesquisa temas relacionados aos estudos decoloniais, à cultura midiática e à literatura comparada, a partir de sua formação como arquiteto e geógrafo. O professor está na UFMG como convidado do seminário Pensamento Crítico Latino-Americano, Diálogos Interdisciplinares e Desafios Contemporâneos, organizado pelo Grupo de Pesquisa e História Intelectual do UFMG e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em História Política e Econômica da UEM. Em meio à sua produção acadêmica, destacamos os artigos Analítica da Colonialidade e da Decolonialidade, Algumas Dimensões Espaciais Básicas em Arquitetura, publicado no número 28, número 52, da Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUSP, e Epistemologia da Laje, publicado em coautoria com Bianca Freire Medeiros, no volume 31, número 1 da revista Tempo Social. No seminário Pensamento Crítico Latino-Americano, o professor Léo Nan participou da mesa temática História Intelectual e Decolonialidade, Potências, Limites e Tensões, que será o tema da nossa conversa. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Professor, eu quero começar discutindo a sua comunicação apresentada no seminário Pensamento Crítico Latino-Americano, intitulada O que é e não é o pensamento decolonial. Ela foi muito provocativa ao apontar para o fato de que a abordagem decolonial tem sido apropriada de maneiras muito diversas entre as mais variadas áreas do conhecimento. Dessa forma, defina, por favor, o que considera ser o pensamento decolonial. Explique quais são, na sua opinião, os fundamentos essenciais para que um cientista adote uma postura epistemológica decolonial. Não é uma pergunta muito rápida e fácil de responder, mas ela é importante porque, como quase todos os movimentos dentro da academia, né, o pensamento decolonial está passando hoje por dimensões de confusão e banalização. Então, acho que eu vou começar dizendo o que o pensamento decolonial não é, talvez, né? Eu não acho que ele possa ser encarado como uma ruptura de pensamento em relação não só ao pensamento sobre a América Latina, ele é uma continuidade, por exemplo, da teoria da dependência, né, dos estudos da CEPAL, né, e vários outros. E não pode ser também considerado uma ruptura, ele é sim uma continuidade em relação à crítica ao colonialismo. E aí eu sempre gosto de destacar, né, que sobretudo graduandos, mestrandos e doutorandos, né, vivem nesse universo em que as coisas estão sendo ditas e as palavras estão sendo proferidas e muitas coisas às vezes se confundem, né? Eu acho importante a gente, dentro dessa tradição da crítica do colonialismo, diferenciar o que é o pensamento anticolonial, o pensamento pós-colonial e o pensamento decolonial. Vou tentar ser rápido. A gente pode falar que pensadores como o Fanon, Césaire e o Memmi, em luta clara e direta contra o colonialismo francês, lá nos anos 50, 60, eles são pensadores anticoloniais, pensadores da ação, né? O Fanon não estava escrevendo para um professor acadêmico, para um estudante de doutorado, ele estava escrevendo para quem estava lutando contra o nazismo, estava lutando contra a guerra na Argélia, ele mesmo lutou. E ali a gente tem, na definição de colonial, né, um pensamento de intelectuais advindos dessas ex-colônias ou colônias francesas, brigando com o Império Francês e querendo a independência dessas colônias. Fanon, fazendo parênteses, nunca almejou o Estado-nação, que vai ser algo que a gente vai problematizar depois. O pós-colonial já é um segundo momento em que são pesquisadores advindos de colônias ou ex-colônias britânicas. Já na academia, a gente pode falar de uma Gayatri Spivak, do Eduardo Said, talvez, que são talvez os mais famosos, e o pessoal dos estudos subalternos indianos, que eram acadêmicos.
E aí, diferente dessa primeira onda anticolonial, os pós-coloniais eles estavam na academia dizendo para os seus parceiros que o colonialismo tinha efeito sobre a cultura, que o colonialismo ainda tinha efeito sobre a maneira que a gente fazia pesquisa, e que você, branco europeu, não podia falar por mim indiano, não podia falar por mim latino-americano. E os estudos decoloniais, eles chegaram, as pessoas, Walter Miolo, Aníbal Quijano não, mas o Walter Miolo com certeza, Santiago Castro Gomes, fizeram parte do grupo de estudos subalternos latino-americanos. Eles tentaram criar uma equiparação entre os estudos subalternos indianos e os estudos subalternos latino-americanos que eles estavam criando. Só que eles começaram a perceber também num debate muito acadêmico que os pensadores franceses que estavam por trás dos estudos subalternos, majoritariamente Derrida, Foucault e Deleuze, eles também eram colonizadores do pensamento e que um pensamento baseado numa epistemologia própria da América Latina e pensando na própria América Latina era a chave para se pensar a própria América Latina. E nesse bojo, esses pesquisadores em algum momento vão conhecer a obra do Quijano, que já para finalizar, o Aníbal Quijano, sociólogo peruano, que ele estava dizendo duas coisas importantes naquele momento, anos 90, né? Início dos anos 90. A modernidade do capitalismo como conhecemos surgiu, e todas as contradições e todas as violências desse processo surgiu no processo de colonização das Américas. Então, portanto, as Américas passam a ter um protagonismo para a gente entender o mundo contemporâneo de hoje, porque é ali que nascem as contradições e nascem as violências. E o mais importante é a colonialidade que ele cria ali em contraponto ao colonialismo é a dimensão da invenção da raça como mecanismo de opressão social que organiza o sistema capitalista antes de ser organizado pela classe social e outras dimensões. Então ele ali está debatendo tanto com os estudos culturais que estavam falando de identidades, ele conhecia os movimentos campesinos, indígenas do Peru, como também dialogando com o marxismo, tentando renová-lo, dizendo que a classe não era suficiente para explicar todos os fenômenos que ali no final dos anos 80 ele já estava enxergando. Então eu diria que o que não é e o que é entender que o decolonial é esse fenômeno que está tendo a dimensão de raça como muito importante, a longa duração baseada no fato de que está entendendo o presente a partir dos olhos dessa herança do colonialismo, um protagonismo da América Latina para entender o mundo contemporâneo de hoje. Continuando, quero agora conversar um pouco sobre a relação entre o pensamento decolonial e a história intelectual. Recentemente, com o fortalecimento de perspectivas epistêmicas que visam dar voz aos sujeitos subalternos da história mundial, a decolonialidade tem ganhado indiscutível força nos circuitos acadêmicos brasileiros, e seus impactos na produção historiográfica corrente têm sido muitos. Diante desse cenário, você pode fazer um balanço daquilo que, na sua opinião, identifica como as potencialidades que a adoção de uma perspectiva decolonial pode ter para o pesquisador de história intelectual? Se possível, apresente também os limites e as armadilhas que essa corrente teórica pode apresentar, quando mal mobilizada. Bem, eu não sou historiador, né? Não sei se a definição que eu tenho de história intelectual vai ser a mais precisa possível, né? Mas eu acho importante, antes de responder diretamente essa pergunta, pensar que, fazendo um recorte do Brasil, né? Essas ideias, né, essa movimentação de ideias que é o chamado giro decolonial, pensamento decolonial, ela chega muito tarde aqui, né? O primeiro texto do Aníbal Quijano falando sobre colonialidade é de 1992, né? Eu comecei a pesquisar o decolonial em 2009, já tinha terminado meu doutorado, achei um texto por acaso, fiquei super chateado, meu Deus, por que eu não encontrei isso na época do meu doutorado, porque eu acabei usando pós-colonial e não encaixava, porque eu queria falar de América Latina, queria falar de América, e né, eu acessava textos que falava sobre Ásia e Índia, né? Esqueci de dizer isso na outra resposta, né? Esses ingleses dos estudos
subalternos e dos estudos pós-coloniais estavam falando muito de Ásia, Inglaterra e África, nessa relação colonial. Então, quando chega aqui, eu desconfio que a explosão, né, que em 2009 eu falava às paredes, né, sobre o giro decolonial. 2018 o Aníbal Quirrano morre, 2019 assume Jair Bolsonaro na presidência da República. E aí talvez algumas coisas muito horrorosamente didáticas passam a ocorrer no cotidiano do Brasil, no cotidiano universitário, ligados a essa questão da subalternização de determinados indivíduos por causa de características como raça, como gênero, ficam muito evidentes. Mas a academia trata, o juro decolonial brasileiro tem tratado ainda como uma grande novidade, né? O juro decolonial, quando na verdade é isso, é uma abordagem que tem mais de 30 anos. Então, qual que eu acho que é a vantagem desse conjunto de ideias, né? A potencialidade desse conjunto de ideias? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é didático. Se eu entendo que a colonialidade é um operador analítico que me faz perceber as relações raciais desiguais e a centralidade da raça para algumas produções de desigualdades, eu gosto muito de dar o exemplo do patrimônio histórico no Brasil. Quando eu aciono esse operador da colonialidade, fica muito fácil entender que tudo que é tombado no Brasil, eu sou, né, minha formação em arquitetura, tudo que tem tombamento, né, o documento oficial do tombamento no Brasil, praticamente tudo que é patrimônio material, é de matriz europeia contando uma história colonial ou imperial, né? Você tem uma arquitetura europeia, e portanto branco-europeia sendo valorizada, e a arquitetura, muitas vezes do Estado, né? As prisões, os palácios, as fortalezas, né? Que contam essa história imperial colonial. Já tudo que é de matriz africana e indígena, a gente tem alguns terreiros tombados no Brasil como patrimônio material, e Salvador e Bahia têm um papel muito ativo para que isso tenha acontecido, mas normalmente tudo que é indígena e de matriz africana é patrimônio imaterial, porque a própria manifestação arquitetônica, digamos assim, de uma arquitetura indígena e de uma arquitetura de matriz africana, ela não repete o fetiche do volume, o fetiche das volutas, o fetiche dos arabescos, o fetiche do objeto que é próprio da arquitetura de matriz europeia. E aí essa hierarquização entre patrimônio material que é tombado e patrimônio imaterial que é um registro, né? Não é o bem tombado, revela uma diferença de tratamento dos legados dessas matrizes, né? E isso influencia todo o meu campo nesse sentido, né? Esse resumo do patrimônio influencia todo o campo da arquitetura. E a armadilha para tentar ser sucinto, como eu não sou, né? Tratar como novidade e esquecer que a base dos estudos decoloniais, os principais autores, eles eram latino-americanos de origem hispano-americana, países colonizados pela Espanha e não por Portugal. E a gente tem um trabalho, para não cair em armadilhas de simplificação, de traduzir ao Brasil o que são os estudos decoloniais. A matriz africana é praticamente ausente nos estudos decoloniais. Para estudar o Brasil, isso é imprescindível. Para estudar a Colômbia também, né? Mas como há uma predominância andina, por exemplo, né, nos estudos decoloniais, essa questão da matriz africana se perde um pouco. Professor, para encerrar, faça alguma pergunta voltada para a sua atuação enquanto arquiteto e geógrafo. Normalmente, quando pensamos na ideia de decolonialidade, nos remetemos quase imediatamente às palavras, um texto, autor ou discurso político que seja decolonial. Entretanto, uma corrente teórica tão complexa não se limita, evidentemente, ao texto escrito ou falado. A noção de espaço, por exemplo, pode ser entendida como um construto a ser decolonizado. Rural ou urbana, a espacialidade também é determinada por diversas condições políticas e históricas que reproduzem nela a noção de colonialidade.
Assim, você acredita que seria possível que nós falássemos em uma decolonização do espaço? Como você entende que essa proposta teórica deve ser levada a cabo? Eu acho que tem uma armadilha nessa pergunta, que é a gente lembrar do que eu falei na primeira resposta, né? Se a gente compara os estudos anticoloniais com os estudos pós-coloniais e os estudos decoloniais, é, a gente sai de uma perspectiva que era de uma intelectualidade assumidamente revolucionária, que literalmente pegava a mão na massa, o Fanon foi lutar na guerra, para uma intelectualidade que acho que esqueci de dizer, a discussão do decolonial é extremamente epistemológica, tá? E obviamente a discussão epistemológica é muito importante, mas ela não vai fazer a transformação social, né? Eu acho que essa é a perda quando se passa do anticolonial para o pós-colonial para o decolonial, embora eu seja um defensor da teoria decolonial. E aí eu acho que dar um exemplo de um dos espaços que a gente pode falar aqui, que exemplificam isso, é a universidade. A universidade não mudou porque eu e outros pesquisadores começamos a estudar textos decoloniais, ou porque outros e outras pesquisadores começaram a ler feminismo negro, feminismos negros, por exemplo. A universidade mudou porque teve uma luta histórica do movimento negro que conseguiu promulgar uma lei de cotas, e essa lei de cotas, num período muito curto, né? Ela é de 2012, e eu disse na outra resposta que 2018 o decolonial já explode, né? Então, assim, foi uma turma de cotistas que se formou nesse período, e é visível, né? Eu estudei nos anos 90, graduação 2000 no mestrado e doutorado, a mudança epistemológica que se dá por conta da presença dessas pessoas mais massivamente, as pessoas não brancas na universidade, as pessoas mais pobres na universidade, que não só absorveram passivamente o que estava sendo ensinado com raiz eurocêntrica, como se quiser chamar, mas também questionaram aquela própria presença de corpos para quem era esperto, demanda um novo raciocínio, um novo posicionamento, mas também essas pessoas peitaram e exigiram se sentir representadas em muitos casos, sobretudo quando foram para o mestrado e para o doutorado. Então, isso é uma ressalva que eu faço, que é, né, para a gente fazer o movimento ao contrário, né? O decolonial foi alimentado pela luta social e ele não é suficiente para fazer uma transformação em si. Mas pensando em dimensões espaciais e naquela chave que eu falei, né, da colonialidade como operador analítico que me faz enxergar dimensões raciais que se talvez eu não o acionasse, eu não conseguisse imediatamente perceber. A minha formação é em arquitetura. Eu estudei uma linearidade histórica da arquitetura que vocês devem ver na história estrito sensu, que uma linearidade que começa na Grécia Antiga, passa por Roma, chegamos no feudalismo, tudo isso é exemplificado pela arquitetura também, né? Até chegar a uma idade moderna, e aí eu tinha uma disciplina em separado, que era a disciplina de arquitetura brasileira, quando tinha, no meu caso eu tinha, e eu não via nada de América Latina, etc. E tal, né? Isso é um pensamento sobre o espaço que nos faz ler o espaço nessa linearidade também. Por isso que o patrimônio europeu é mais valorizado, né? Então, quando eu começo a pensar nessa chave, começo a entrar numa universidade em que alguns professores já estão pensando nisso, que alguns alunos vêm da periferia, vêm de outras realidades, e não vão aceitar mais que aquele espaço que está sendo ensinado como ideal não reflita o espaço de onde ele vive. A gente começa a analisar, por exemplo, as cidades brasileiras como elas merecem ser analisadas, assim como também produtos de quilombos, em que as favelas não são uma exceção, mas uma forma é, inerente à produção do espaço urbano desigual, que há saberes construtivos que estão sendo produzidos fora desses canteiros
tradicionais, que o canteiro de obras é um canteiro de obras racializado, que quem projeta geralmente tem uma cor, quem está carregando o saco de cimento tem outra cor. Então, a teoria decolonial vai ser útil para a gente conseguir enxergar essa colonialidade do território. Né? Agora, a transformação social não vai vir só dessa reflexão. Eu acho que os cursos, né, dentro da minha área, eu acho que os cursos de arquitetura, não sei se as grades curriculares, mas os professores, e talvez dentro dos mestrados e doutorados, já estejam se modificando, as pesquisas já estão se modificando, mas há ainda muita luta a ser feita, muito enfrentamento a ser feito para que as coisas se transformem de fato. Professor, mais uma vez, em nome de toda a equipe da Vara História, eu agradeço pela gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco. Convidamos todas e todos a explorarem o nosso canal e conhecerem outras entrevistas realizadas por Vara História.